Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, Pastor Heraldo Couto, trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los para fazermos a leitura da Palavra do Senhor, que está inserida no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, e os versículos 9 a 14, que assim nos diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amantíssimo Deus, meu Pai, estamos nós aqui em Tua presença. Viemos te pedir que nos dê a sabedoria, a inteligência, a unção do Teu Espírito, que fale para todos nós, agora e para sempre. Amém. Queridos, vamos falar sobre a parábola do orgulho e os seus males. Essa parábola foi feita por Jesus Cristo, e ele fala que 2 homens subiram ao templo para orar. Diz que eles se apresentaram diante de Deus, um fariseu e o outro publicano. Subiram ao templo porque o templo ficava no alto do Monte Moriá. Fariseu significa separado. Eles procuravam cumprir a lei. E a mais importante das escolas de caráter religioso judaico era as dos fariseus. No início, eles eram devotos, eram fiéis, e a sua separação consistia em certas distinções a respeito do alimento e de atos, de atos rituais, alguns rituais que eles faziam. Ele se apresentou, no caso, aquele homem, aquele fariseu que subiu com o publicano, ele se apresentou com os seus conhecimentos, a prática da lei, doutrina, jejuns e orações, mas o seu coração era insensível a Deus. Às vezes, meus amados, era apenas exterior. Ainda hoje encontramos pessoas assim. Quem olha para ele é capaz de aplaudi-lo pela falsa santidade que apresenta como fariseu. Aí Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Aí ele diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então, amado, que adianta limpar o exterior e o interior está sujo? Então é preciso atentar para isso, viu, meu querido e amados irmãos? Os fariseus se tornaram popular entre o povo de Israel e obteve poder
entre aqueles moradores, e se tornou um provérbio que alguém dizia: se apenas 2 pessoas entrassem no céu, uma delas havia de ser fariseu. Tudo isso pela falsa aparência de santidade que eles apresentavam. Eles faziam perguntas também a respeito de algo que tinham conhecimento, para testar as outras pessoas. Perguntaram uma certa feita ao Senhor Jesus, dizendo: Mestre, é lícito pagar tributo a César ou não? Disse Jesus: por que me experimentais, hipócritas? Era hipócritas, quer dizer, pessoas fingidas, davam mais valor às tradições que às sagradas escrituras. Já os publicanos eram cobradores de impostos, eram homens de grande importância no governo, mas era odiado e tido como traidores, porque geralmente, é bom que se diga, eles cobravam a mais e aceitavam suborno dos ricos. Olha, meu querido, uma certa feita, quando João estava batizando, chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E João, respondendo, disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Então, porque geralmente eles cobravam a mais, aceitavam subornos. Então, eles eram olhados como traidores e classificados juntamente com os pecadores. Os fariseus disseram aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, queridos, Jesus também ainda disse: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Amados, Deus conhece o coração contrito. Nós não conhecemos, às vezes olhamos e vemos a aparência e pensamos até que é santo e não é verdade, mas Deus não é assim. Ele conhece o nosso interior, ele conhece o coração contrito. Aí ele diz lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 16: não sejais demasiadamente justos, nem demasiadamente sábio, porque destruireis a si mesmo. Então, amados, o fariseu ele era justo aos seus próprios olhos e desprezava os outros. Às vezes vemos entre nós pessoas assim, que se acham tão santo, que está acima de qualquer outra pessoa. Cristo, ele reprova e condena 2 pecados: a confiança indevida em si mesmo e o orgulho em desprezar os outros. A Bíblia diz: o que despreza o seu companheiro peca, está lá em Provérbio. Jesus, disse o profeta, que ele foi desprezado e que ele foi maltratado. Isaías assim falou: ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Mas, amados, há pessoas que pensam ser justas por causa dos seus esforços e não têm consciência da sua própria natureza pecaminosa.
da sua indignidade e da sua permanente necessidade de ajuda, de misericórdia e graça de Deus. Às vezes muitos dizem: Deus me falou, sem Deus ter falado nada. As pessoas têm alguns que acham que Deus só fala com eles e não fala com outros não, que é mais santos do que qualquer outro na igreja. E não deve ser assim. É uma atitude de fariseu, é uma atitude hipócrita. Então o publicano, ele estava profundamente consciente do seu pecado, da sua culpa, e verdadeiramente arrependido. E ele voltou do pecado para Deus, suplicando o perdão e a misericórdia do Senhor. Infelizmente, amados e queridos irmãos, muito em vez de manifestarem o espírito humilde do publicano, revelam o complexo de superioridade do fariseu. O fariseu parece um homem muito importante por causa das suas vestes religiosas, sua fisionomia, sua confiança, e não tem consciência que ele também está sujeito ao pecado. Ele disse assim, quando orava: não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, nem publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo. Olha, amado, a atitude do fariseu. Não sou publicano, no sentido de superioridade, desprezo, referindo a alguém que estava ao seu lado orando. Ele não foi orar, o fariseu não foi orar, mas ele foi informar a Deus quão bom ele era. Ele orou sem nenhuma gratidão ou adoração a Deus. Ele nada pediu, nada confessou, mas também nada recebeu. Então, querido, isso significa que ele atribuía a Deus a sua maneira hipócrita de ser. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ele estava prestando um relatório dos outros a Deus e não orando. Ainda disse: nem ainda como este publicano. Veja a sua atitude de desprezo pelo seu próximo. A atitude benigna de Jesus para com os publicanos era severamente criticada por eles. Eles criticavam. Os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E Jesus disse aos discípulos, orientando aos seus seguidores: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, fingimento, falsidade. Então, queridos, qualquer caminho para cima, é bom pensar nisso, tem sempre o seu início embaixo. O publicano, porém, estava em pé, de longe. A Bíblia diz que nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha que atitude de humildade desse homem. E o fariseu pensava em Deus em termo capitalista, pensando que era merecedor de suas ações, que seria recompensado no céu, pelo que julgava que a qualquer momento ele poderia ser convidado a ser um diretor, ter uma boa posição, e não é assim. Mas, por sua vez, o publicano contemplava a santidade de Deus e pedia
purificação conforme a graça divina. Batia no próprio peito, num ato de tristeza extrema que demonstrava a sua sinceridade no coração. Ser propício a mim. Olha o que ele diz. Em outras palavras, tem misericórdia de mim. O que diz o texto? Digo-vos, olha o que diz, digo-vos que este desceu justificado para casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, é preciso que todos nós tenhamos a atitude humilde do publicano e que não venhamos ser hipócrita como o fariseu. Então é preciso você orar, é preciso amar o seu semelhante, se colocar muitas vezes na posição dele e não criticá-lo. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus ajude a sermos mais santos. Eu quero orar por todos vocês que estão assistindo este vídeo, nesta mensagem, para que Deus nos abençoe mais e mais. Amantíssimo Deus, meu Pai, estamos nós aqui em Tua presença, viemos te pedir, Senhor, abençoe os Teus servos que estão assistindo esse vídeo. Ó Pai, abençoe maravilhosamente a todos nós e permaneça conosco agora e para sempre. Amém. Até a próxima gravação, se assim o Senhor nos permitir. Amém.